Sejam muito bem-vindos ao Elas Debaixo da Graça Podcast. Eu sou a Carol. Aqui teremos um espaço para conversas leves, reais e edificantes. Aqui a gente compartilha experiências, dá boas risadas, aprende juntas e se fortalece na fé. Vem com a gente viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E hoje a nossa convidada é muito especial e esse trabalho não poderia começar de forma diferente senão com ela. Nossa pastora, empreendedora, psicóloga, mãe, mulher, nossa Maria Luna. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho pra gente quem é a Maria Luna. Boa noite, Carol. Boa noite àqueles que estão nos ouvindo. Como você já falou, meu nome é Maria Luna. Tenho 46 anos, moradora de Guarulhos, sempre vivi em Guarulhos. Sou esposa do pastor Márcio Luna, qual eu conheci muito jovem, né, ainda no ensino médio. Nós começamos a namorar ali com 15 anos. O Márcio, ele me levou à igreja, me apresentou Jesus aos 15 anos. E desde então trabalhamos juntos na obra de Deus. Hoje eu auxilio ele no ministério pastoral, né, na Igreja Evangélica Debaixo da Graça. Temos uma filha linda, fruto desse amor. Nós nos casamos em 2000. Em 2005 eu tive a Ana Beatriz. Hoje aluna cursando Direito, casamento marcado, enfim. Sou empreendedora em Guarulhos, no ramo da metalurgia. Nós temos uma empresa e me formei recentemente em psicologia e hoje estou em um novo desafio que é a pós-graduação em logoterapia. Que maravilhosa, né? É uma grande mulher, uma grande inspiração e é muito bom ter a senhora aqui. Como eu falei, não poderíamos começar esse trabalho de forma diferente se não fosse com a senhora que tem tanto a acrescentar, que tem tanto a edificar as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre um tema profundo e transformador, né? Salvação e identidade em Cristo. E como essas verdades moldam todas as áreas da nossa vida, né? E para começar e para refletirmos sobre esse tema, eu quero ler um texto de 2 Coríntios 5,17 que nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo ele é poderoso, né? Amém. Pois ele conecta diretamente a nossa identidade com a identidade de Cristo, com a transformação de Cristo. E isso nos mostra que a salvação ela gera vida completamente renovada, não é mesmo? Então conta pra gente, como foi essa sua experiência de salvação? Você teve um momento marcante? Foi um processo gradual? Conta pra gente, esses dias eu ouvi uma pessoa se referindo a Maria do início, como então quero usar esse termo. Como é? Conta pra gente como foi a Maria do início. Carol, o processo de salvação, ele é instantâneo, né? Nós, quando entendemos e compreendemos a obra salvífica, quando eu aceito isso em minha vida, eu aceito que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou por amor de mim. Então, eu sou salva por Deus. É um processo instantâneo. E eu cheguei à igreja muito jovem ainda, né? Mas em meio a muitas dificuldades familiares, inclusive, conflitos familiares. E quando eu cheguei à igreja, que eu ouvi falar do amor de Deus, do amor em Jesus Cristo, eu me apaixonei por Ele desde o primeiro instante. E eu decidi entregar a minha vida a Ele, e eu decidi que jamais o deixaria. Né? São mais de 30 anos aí de caminhada,
E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder ter acesso a essa salvação que de graça me foi dada. Agora nós temos aí, a Bíblia ela fala, né? Se você confessar Jesus como teu Senhor, se você crer em teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, então serás salvo. E eu criei, eu aceitei e eu fui salva por Jesus. Agora, na sua pergunta tem o processo gradual, né? E isso eu chamaria de santificação, que é um processo que eu vou viver, né? E que eu vivo desde a minha entrega, desde o primeiro momento da minha entrega a Cristo, até hoje. E eu diria que até que Jesus volte, ou até que eu volte para Ele, eu tenho a responsabilidade no processo de santificação, que seria o quê? A separação. E separação do quê? De uma vida pecaminosa. Então, aquela menina que mentia, não mente mais. Aquela menina que até então não se sentia amada, ela encontra o grande amor da vida dela. E esse amor vai transformando, esse amor vai moldando, esse amor ele vai trazendo a identidade sobre nós, né? E eu costumo dizer que a salvação ela é de graça, mas a santificação ela é uma responsabilidade como cristã. Então eu devo buscar isso em Deus, eu preciso e eu dependo de Deus. Uma coisa importante a se falar que a santificação não é que agora eu vou ser ou eu vou fazer, porque nós dependemos do Senhor para tudo. A Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. Então, no processo de santificação, nós temos o auxílio do Espírito Santo, que age em nosso coração, que age em nossa mente, que nos direciona, que diz assim, Carol, não é mais por esse caminho, agora vá por aqui. Carol, Maria, olha, isso aqui não está me agradando, vai por onde eu vou ser agradado. Então, eu diria que sim, o processo de salvação em minha vida foi instantâneo. Eu cheguei à igreja com a minha vida destruída, apesar de só 15 anos, mas com a minha vida destruída, minha família destruída. E ali eu recebi Jesus e eu fui salva. E desde então venho num processo de mudança, num processo de firmar a minha identidade em Cristo. Amém. Conta só um pouquinho pra gente, como é que foi essa sua ida? Quem foi que te levou? Como é que foi isso? Foi o meu marido. Hoje meu marido, né? O Márcio, o pastor Márcio. Na época éramos dois jovens, adolescentes, 15 anos, e eu estudava no colégio aqui em Guarulhos, Dom Paulo, né? O colégio na época era um colégio onde ensinava o técnico, né? Então não era só o ensino médio comum, ele ensinava o ensino médio técnico e eu fui para contabilidade, né? E eu digo que a contabilidade só me ajudou em conhecer o Márcio, porque eu nunca trabalhei com contabilidade, eu digo que Deus preparou todas as coisas. Teve uma proposta. Sim, sempre tem. O Senhor sempre tem um propósito e o propósito do Senhor é planos de paz e não de mal. E eu me lembro que com 15 anos eu cheguei, eu já estava na escola desde o primeiro ano e o Márcio ele chegou no segundo ano, né? E ele chega e ele meio que senta no meu lugar. Aquela coisa de menina, sabe? 15 anos, você tá ali com a sua coleguinha, ninguém quer mudar de lugar. E com a chegada do Márcio, eu tive que sair do meu lugar. Eu nunca fui muito de falar, de me expor. E então, eu fui para o fundo da sala de aula, muito contrariada, muito contrariada. E aí ele diz, né? Ele conta muito, ele fala muito sobre isso, que quando ele entrou na sala de aula, ele já notou que eu estava ali. E mal ele sabia que eu estava, era muito brava com ele, porque ele tinha pego meu lugar.
Mas ali começou uma grande amizade também, porque ele se fez de desentendido. O Márcio sempre foi uma pessoa extremamente inteligente, e ele chegou perguntando algumas dúvidas que ele tinha a respeito da lição. E eu ali, na minha capacidade, ensinei, e aí começou uma grande amizade. Ele diz que o trabalhador é digno do seu salário, ele já era cristão. E eu digo que ele foi ousado e corajoso em querer namorar com uma menina que não conhecia absolutamente nada de Deus. E aí o tempo foi passando ali, nós namoramos pouco tempo, em pouco tempo depois ele já me levou para a igreja. E eu me lembro que eu cheguei à igreja e eu só queria uma coisa, eu queria me sentir amada. Era tudo o que eu precisava. E eu achava que eu ia encontrar isso na minha família, eu achava que eu ia encontrar isso no meu namorado até então. E quando eu entrei e pisei na igreja, eu nunca me esqueço aquele pastor dizendo, e foi uma palavra que parece absolutamente simples, mas ela alcançou o meu coração de uma profundidade que mudou a minha vida. Quando o pastor disse, você está aqui, e eu quero que você saiba que Jesus te ama. E ali me despertou uma curiosidade de pensar, como assim Jesus me ama? Como assim? Ele não me conhece? Na minha Sim, falta de entendimento. Sim. Eu dizia, como alguém que não me conhece pode me amar? E eu fui aprendendo de Deus ali, foi sendo um processo, e eu fui sendo alcançada por este amor. E eu fui a primeira de casa a ir para a igreja, uma família com base católica. E meu pai não admitia a mudança de religião. E ainda assim eu me comprometi em estar na igreja, e assim eu fiz, e fui lutando, fui orando, fui buscando. E a minha família, a priori, não aceitava, e você para pensar, uma menina de 15 anos, Sim. totalmente dependente Sim. financeiramente, dependente emocionalmente, eu era muito, muito, muito grudada com a minha mãe, e a minha mãe foi a primeira a dizer que se eu voltasse para a igreja, eu não precisava entrar mais dentro de casa. Mas o que eu poderia fazer, Carol, se eu tinha encontrado o maior amor da minha vida? Sim. Por mais que minha mãe fosse minha referência, por mais que minha mãe fosse o meu tudo naquele momento, eu encontrei um amor muito maior, muito mais sublime. Aquele amor que não há interesses, aquele amor que olha e diz assim, olha, vinde como estás. E eu fui como eu estava, ferida, né, não me sentindo amada, sendo desvalorizada. Eu fui e encontrei esse amor que hoje é o que me faz a pessoa mais feliz. Que lindo, é engraçado que a senhora falando, o seu olho brilha, né? E a gente vê o quanto esse amor, o quanto Jesus realmente ele resplandece na vida da senhora. E tão novinha, eu fiquei exatamente imaginando isso, né? Com 15 anos, e uma coisa é você ter 15 anos e você ter ali o apoio das pessoas, outra coisa é a senhora que não tinha o apoio de ninguém, Sim. Mas acho que você tinha tudo, ao mesmo tempo que você não tinha nada, você tinha tudo, né? Você tinha Deus ao seu lado, e isso faz toda a diferença, né? Em todos os momentos da nossa vida. Sim, sim. E como que a salvação impactou sua visão de mundo, suas decisões, seus relacionamentos? Como que foi? É interessante que a salvação, ela sempre traz um impacto muito grande. E eu costumo dizer que quando você se relaciona com alguém e que você ama alguém, você começa a se identificar com essa pessoa. Sim. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ler o Novo Testamento, né, que é até então um pouco mais simples e mais alcançável para aqueles que não têm contato nenhum com a Bíblia. E eu comecei a olhar e ver o ministério de Jesus, e como Jesus agia, e como Jesus olhava para as pessoas, como Jesus reagia diante das dificuldades, dos desafios.
a começar o desafio do próprio Jesus com os seus 12 discípulos, aqueles que caminhavam com ele mais próximo, eu fico imaginando tantas pessoas diferentes uma das outras. Sim. E Jesus, ele era muito habilidoso com os relacionamentos. E eu comecei a olhar para Cristo e dizer, olha, eu preciso me parecer com Ele, né? Eu me lembro que a minha relação com o meu pai talvez fosse a mais prejudicada, né? No contexto onde eu cheguei à igreja. Como eu falei, muitas mágoas familiares, muitas histórias contadas, muitas lembranças que você quer esquecer. E quando eu fui para a igreja, eu tinha uma dificuldade enorme de relação com o meu pai. Ser uma adolescente aos 15 anos já não é fácil, né? E num contexto familiar onde eu vivia, era ainda mais difícil. E eu me lembro que quando eu cheguei à igreja, eu comecei a entender que eu precisava ver o meu pai de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Eu deveria ter uma outra visão sobre o meu pai. O meu pai como autoridade que Deus havia constituído em minha vida. E é óbvio que falando assim, não é tão simples, né? Eu ia para a igreja, eu orava por ele, eu buscava por ele, pedia a libertação dele. E quando eu chegava em casa, o cenário era o mesmo. Nada tinha mudado. Ele continuava a mesma pessoa. Mas quando eu passei a ir à igreja e conhecer de Jesus, então eu entendi que a mudança teria que começar em mim, né? E foi isso que eu busquei em Deus. Falei, Senhor, eu preciso ver os meus pais com outros olhos. E eu comecei a pensar, o meu pastor, ele perguntava muito, ele nos ensinava assim. Ele dizia, olha, Jesus, no seu lugar, o que Jesus faria? E aí, quando tinha alguma situação, alguma dificuldade ali com o meu pai, eu pensava imediatamente, o que é que Jesus faria nessa situação? E Jesus, o Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração, e eu pensava assim, Deus o perdoa tanto quanto já me perdoou. Deus quer ter um relacionamento com o meu pai tanto quanto ele quis ter comigo. E isso tornou a coisa mais leve. Eu não vou dizer para você que tenha sido mais fácil, mas tornou a coisa mais leve, né? E como consequência, a relação minha com o meu pai, ela foi se ajustando, essa coisa de olhar para o meu pai de forma diferente, e a relação foi tornando-se mais saudável. E, com certeza, o impacto de Jesus, da identidade de Cristo, mudou, sim, as minhas relações, como eu olho para as pessoas, como eu vejo as pessoas, porque desde a minha conversão também eu peço para Deus, Senhor, eu quero os teus olhos, eu quero os teus bons olhos. Amém. Acredito que é só Jesus mesmo, né? É só o amor dele, é só a sua própria salvação capaz de tudo isso, né? Capaz de nos dar esse discernimento, essa direção, essa renúncia que a gente tem que ter a nós mesmos, às nossas atitudes, ao nosso temperamento, acho que até, né? De domínio ali, de todas as situações. E acredito que em muitas situações da senhora, assim, desafiadoras, foi a graça dele, né? Sim. Que te ajudou e que te sustentou em muitos momentos. Sempre. Eu me lembro de uma ocasião, pedir perdão para quem te feriu é sempre um desafio, né? E eu me lembro de uma ocasião, nós morávamos numa casa muito simples e para o quarto do meu pai tinha umas 3 escadinhas assim que a gente descia. E ele estava ali deitado sobre a cama dele, e eu cheguei da igreja e eu sabia que eu precisava pedir perdão para o meu pai. E eu assim o fiz, porque o Espírito Santo estava me dirigindo para aquilo. E talvez esse foi um dos momentos mais difíceis ali de dominar o meu eu, de dominar as minhas mágoas, os meus ressentimentos, porque ao pedir perdão para ele, a priori, foi relutante com isso.
Ele disse para mim que agora que eu estava indo para a igreja, eu queria mudar assim, que ele sabia que eu não ia mudar nunca. Aquela relação ainda muito desajustada, né? Mas eu fiz, Carol, eu fiz o que Deus havia me falado, eu fiz o que Deus havia me pedido, e o Senhor foi me honrando ao longo dos anos. Graças a Deus. Partindo para a questão da identidade em Cristo, eu queria saber, a certeza da salvação em Cristo transforma completamente quem somos, né? Recebemos uma nova identidade e aí a gente passa a viver de acordo com ela. O que significa para você ter sua identidade firmada em Cristo? Olha, Carol, é muito importante isso. Como cristã, como mulher de Deus, como esposa, como pastora, como empreendedora, como mãe. A sua identidade, hoje em dia nós temos uma certa dificuldade com isso, né? As pessoas, ao longo da sua existência, têm perdido essa identidade. E eu me lembro que Jesus, ele foi transformando isso em mim. Hoje as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, como você é calma, como você transmite paz, como você transmite amor. E eu costumo dizer que o Senhor fez essa transformação em mim, né? Quando eu cheguei à igreja, eu comecei a entender que aquela menina dura, aquela menina inflexível, ela precisava ser mais maleável. Eu entendi que aquela menina respondona, autoritária, precisava buscar em Deus domínio próprio. E Deus foi mudando, e Ele vem mudando, né, ao longo dos anos. Eu acho importante hoje esse tema como identidade, porque o mundo ele traz isso de uma forma muito superficial, né? O que é a identidade? A identidade é um conjunto de características que te faz único. E isso é lindo, porque Deus me faz única. Deus lhe faz única. E isso é maravilhoso, porque hoje em dia todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer ter as características iguais. E Deus ele nos faz diferentes uns dos outros, mas com uma identidade que é única e é linda. Porque hoje eu posso dizer que eu sou filha amada, hoje eu posso dizer que eu sou perdoada em Jesus, hoje eu posso dizer que eu sou remida em Cristo, né? O mundo, ele dita de formas diferentes. Então, para o mundo, né, para uma sociedade, vale muito mais o que você faz. Em Cristo é diferente. Em Cristo a sua identidade está naquilo que você é e não naquilo que você faz. O mundo, ele vai falar e trazer à tona o seu passado. Em Cristo, o seu passado ele é perdoado, né? E hoje nós estamos aí nesse dilema de identidade, percas de identidade. Eu digo que quando você entende o que você é em Cristo, o mundo então perde o poder de dizer quem você é. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E eu sou filha amada. Eu sou filha desejada. Ele me quis. Ele me salvou. Então, essa identidade em Cristo é muito importante. Algo que, infelizmente, até dentro do contexto evangélico, muitas vezes é perdido, né? Então, vamos fazer o que todos estão fazendo. Vamos brilhar como todos estão brilhando. E a gente esquece que quem é a luz do mundo é o Senhor. Quem é o sal da terra é o Senhor. Nós estamos aqui apenas como cristãos, pequenos cristos. Essa é a nossa identidade. Amém, amém. E eu acredito que com a psicologia presente na sua vida tenha ficado mais perceptível esses processos de reconstrução da sua identidade. Como foi o processo de romper com traços da sua antiga identidade?
como o perfeccionismo, comparação, medo e você se afirmar ainda mais na palavra? Carol, eu costumo dizer que a psicologia ela é um braço, ela é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Essa questão de identidade, teve coisas que o Senhor fez de forma instantânea. Então, eu entendi que eu precisava perdoar e o Senhor fez isso em mim. Eu aprendi, eu lembro que na minha conversão, aos 15 anos, eu era só uma menina, mas eu estava ali, eu lia, isso era como lição de casa. Todos os dias eu lia sobre o fruto do Espírito. E eu sabia aqueles que eu era mais frágil. Eu sabia que no domínio próprio eu precisava melhorar, eu sabia que na mansidão eu precisava melhorar. E eu buscava isso em Deus e Deus instantaneamente foi fazendo o seu processo em mim. Não foi do dia para a noite. Eu me lembro que em diversas ocasiões ali, principalmente com o meu pai, havia situações que eu tinha que correr para o banheiro e orar. E pedir graça de Deus. E falar, Senhor, fecha a boca do leão. Porque eu não podia, eu sabia. E Deus foi fazendo isso de forma instantânea. Outros processos, eu precisei de ajuda. Inclusive, não tão longe assim, eu busquei ajuda em uma profissional para tratar um pouco do meu perfeccionismo e tratar um pouco do meu controle, né? Eu costumo dizer que são duas características que é óbvio, se elas estão equilibradas, muito bom, não é ruim. Mas quando traz sofrimento para você, aí você precisa olhar um pouco mais para isso e ter a atenção. E embora cristã, já há mais de 20 anos, quando eu entendi que eu precisava cuidar disso, eu entendi que o controle era de Deus. Ele é soberano. Nem tudo está ao meu alcance. Eu entendia que Deus é perfeito, que eu não era. E eu nunca ia conseguir essa perfeição. E aí, quando eu entendi que eu não estava conseguindo lidar com essas duas questões, eu procurei ajuda. E a minha boa terapeuta, eu costumo dizer, né? Bons terapeutas, que ela me ajudou nesse processo de controle, de perfeccionismo, né? Se algo sai do meu controle, eu sofria. E isso não é bom, porque nós temos fé, nós acreditamos em Deus, sabemos que Ele tem o controle, mas às vezes a gente escorrega em algumas coisas. E você vê, ao longo de tantos anos, eu ainda precisei trabalhar isso na minha identidade, precisei de ajuda profissional, mas reguei isso com muita oração, pedindo ao Senhor que me ajudasse, né? E graças ao bom Deus, hoje eu tenho essa real noção do que até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, e se eu não conseguir ir além, está tudo bem também. Sim, que bom que a gente tem esses recursos de bons terapeutas, né, de bons braços ali do Senhor, verdadeiramente, para nos ajudar. Mas acredito que é como a senhora disse, né, tudo sempre regado de muita oração, porque é sempre a oração, é sempre Deus que vai nos nortear, né, que vai nos direcionar nessa e em todas as outras situações da nossa vida. E para ajudar quem está nos acompanhando, quais conselhos você poderia dar para lidar com esses momentos em que nos sentimos perdidas, sozinhas e até sem uma direção, mesmo conhecendo a verdade? Procure ajuda. E parece simples, né? Mas procurar ajuda, para algumas pessoas, isso é muito difícil. Talvez por medos, talvez por decepções, talvez por vergonha. A gente tem muita vergonha de procurar ajuda, a gente tem muito medo de procurar ajuda. Muitos já foram decepcionados e traídos quando procuraram ajuda. Mas eu costumo dizer que nesse momento você precisa procurar ajuda. Não fique sozinho.
lidar com lutas, com dificuldades é sempre muito difícil. Mas você lidar com isso sozinha é ainda mais difícil. Então, um bom terapeuta, um bom mentor religioso, uma boa amiga, de preferência que confesse a mesma fé que você, um bom profissional, isso tudo vai lhe ajudar no momento em que você acha que está sozinho. Porque a solidão ela é um sentimento muitas vezes enganoso, e engana mesmo. Nós acabamos nos sentindo sozinhos. Mas se tem um conselho que eu digo para as minhas irmãs, para minha família e para todos que estão nos assistindo, procure ajuda. Isso não vai diminuir a sua fé, isso não vai diminuir quem você é, isso não vai envergonhar você, pelo contrário, porque a Bíblia diz que a graça do Senhor nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, ele já sabia das nossas fragilidades. E eu acho interessante, Carol, porque muitas vezes na minha fragilidade eu vou encontrar em você uma força muito maior do que a minha. E muitas vezes na sua fragilidade eu sou forte. E isso é bonito porque nós podemos nos ajudar, nós podemos nos completar sem a independência. Independência no reino de Deus é morte. Deus nos fez para estarmos em comunhão uns com os outros. Primeiramente com Deus e depois em comunhão. Então, se tem um conselho que fica é procure ajuda. Amém, amém. Nada melhor, né? Do que a gente estar em comunhão, nada melhor do que a gente estar rodeada, né? De pessoas que possam nos direcionar, nos ajudar e fazer com que a gente vá pelo caminho certo, pelo caminho que Deus tem para nossas vidas, né? Sim. E falando um pouquinho de papéis e chamados entre casa, igreja e trabalho. Para a sua identidade em Cristo, é o chamado pastoral que ele tem para a sua vida e de seu marido. Como que é viver essa jornada de ser pastora, esposa do pastor e lidar com os bastidores do ministério? Isso afeta a sua identidade ou isso reforça o seu relacionamento com Deus? Carol, eu diria que o meu relacionamento com Deus reforça a minha identidade. Eu costumo dizer que princípios não se negociam. E eu tenho como regra de fé a Bíblia, a palavra de Deus. E eu não posso negociar princípios. Principalmente quando nós vivemos em uma sociedade muito rasa, muito superficial, muito líquida, né? Uma sociedade que o que mais importa são os likes que eu tenho. Uma sociedade que absurdamente legaliza questões que são absolutamente contra princípios bíblicos. Numa sociedade, Carol, onde crianças estão sendo adultizadas. Numa sociedade que adultos estão sendo infantilizados. Veja como há uma inversão de valores. Né? O adulto passa a ser criança e a criança passa a ser um adulto. Então, numa sociedade tão problemática, eu diria, eu não negocio princípios. É lógico que não é fácil na sua jornada de mãe, de esposa, de auxiliar do seu marido no ministério. É sempre muito difícil, mas eu me apego na palavra do Senhor. Ele disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. E é nisso que eu me apego. Por mais que venha as dificuldades, por mais que venha os julgamentos, eu estou de acordo com aquilo que eu escolhi para a minha vida. E eu escolhi, né, servir a Jesus. E não há lugar melhor, né? Não há lugar melhor do que estar debaixo da tua palavra, debaixo da graça, Sim. debaixo da proteção, debaixo Sim. da autoridade de Deus, né? Sim. E agora vamos falar um pouquinho desse ano. Esse ano vai acontecer aí uma grande mudança na sua vida, da sua família. A sua filha vai se casar. Sim. E como mãe eu posso imaginar aí que será um momento muito especial, mas desafiador, né?
Como tem sido essa nova fase como mãe de noiva? Deus tem te ensinado alguma lição nesse momento também? Carol, mãe de noiva. Muitos têm me perguntado isso, né? Eu acho que eu já ouvi essa pergunta aí muitas vezes. Eu digo que o meu coração está muito feliz. Eu estou muito feliz. Lógico que há desafios sempre, mas há alegria que impera em meu coração. A Ana Beatriz, ela está seguindo carreira da mãe, né? Eu também me casei aos 20 anos. Não me arrependo, faria tudo de novo, porque, como eu disse, nós cremos em princípios bíblicos e a família é um princípio bíblico. E nós criamos a Ana para isso. Eu me lembro, eu grávida, e eu orava já pela Ana. Eu falava, Senhor, que o Senhor prepare o varão, que o Senhor prepare o homem de Deus que vai fazer a Ana feliz. E que o Senhor prepare a Ana para fazer este homem também feliz. E eu estou muito tranquila, Carol. Tudo que nós podíamos ensinar para a Ana, nós ensinamos. E nós estamos aqui também para continuar ensinando na medida que ela precisar. Os dois, tanto a Ana como o Gabriel, eles foram criados, né, com princípios muito fundamentais ali da fé. E isso me traz uma certa tranquilidade, porque eu sei que enquanto eles temerem a Deus, então eles serão felizes. Eu ouvi essa frase no meu casamento. Meu pastor, ele disse, olha, enquanto vocês temerem a Deus, enquanto vocês estiverem com o Senhor, Ele estará com vocês, abençoando vocês. E eu digo muito isso para Ana, Gabriel, enquanto vocês estiverem aos pés de Cristo, o Senhor estará com vocês para ajudá-los nas vitórias, nos desafios, nas lutas. Eu acho que, falando em desafio, né, que foi a pergunta, para mim, o maior desafio talvez seja lidar com a ausência da alegria constante da Ana. A Ana, ela é muito engraçada. Em casa, ela é o barulho da casa. E eu sei que quando terminar a cerimônia, que ela for para a lua de mel, que eu voltar para minha casa, talvez aí a ficha caia e eu entenda a alegria da Ana que vai fazer falta. Mas é a vida que segue e glória a Deus por isso. Ela está aí feliz, com a data marcada, e o meu coração está muito feliz por eles. Amém, que lindo. Ela é privilegiada por ter uma mãe assim, que está apoiando, que está de pertinho. Eu que vejo aí um pouquinho, né? Um pouquinho dos bastidores, aí eu vejo o quanto a senhora se empenha, o quanto a senhora se dedica, o quanto a senhora faz questão de participar. Eu acredito que isso seja fundamental para ela. Ter a senhora como amiga, ainda mais neste momento, esse momento acho que um dos maiores e mais importantes da vida dela, e ter a senhora junto dela, isso faz toda a diferença, com certeza. Pastora, sabemos que você é uma mulher de coragem em várias áreas da sua vida. Isso, inclusive, inspira muita gente. E uma delas é que recentemente você teve a escolha de se tornar uma psicóloga. E cristã, né? Psicóloga, cristã. Algo desafiador, eu diria, né? Como você une a psicologia com a sua fé? Especialmente nessa questão da identidade que a gente falou. Carol, o desafio de fazer psicologia foi muito maior do que eu imaginava. Tratando-se do âmbito natural da coisa, já foi um desafio muito grande, porque eu voltei a estudar depois de 25 anos fora de uma sala de aula. E aí, quando eu decido ir para a faculdade, que eu decido graduar, vem a pandemia. É anunciada a pandemia. Eu tive 2 semanas de aula presencial e aí foi anunciada a pandemia. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita facilidade de aprender, a não ser que seja presencial. Por quê? Qual era o meu desafio? Computador, essa coisa do online, essa coisa da câmera, né? Nunca foi uma habilidade minha, né? Como voltar a estudar quando, no máximo, era uma lousa e os giz lá que escrevia na lousa?
Quando no máximo, na época em que eu estudei, era você ir na biblioteca e passar horas a fio lá copiando o texto, porque não havia nem o dinheirinho para pagar o xerox, imagina. Você tinha que ir lá copiar todo o texto. E aí, quando eu volto a estudar, esses desafios muito práticos do dia a dia. Então, foi muito desafiador para mim. Agora, no âmbito espiritual, eu costumo dizer que a psicologia é uma das profissões que, ao meu ver, é a que mais se aproxima de Deus. Porque Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele é um Deus que acredita na humanidade. E eu vejo um pouco disso na psicologia. A psicologia acredita que o ser humano ele é capaz de encontrar um propósito para a sua existência. Então, eu sempre fui apaixonada pela psicologia. Eu fui para a psicologia muitas vezes por estar na igreja. Eu tenho quase 30 anos que eu trabalho na área de aconselhamento e eu tenho muitas histórias que eu ouvi e que eu conheço e eu falava assim, gente, essa mulher, ela é mulher de Deus, essa mulher é uma mulher de oração, essa mulher é uma mulher que está fiel ao Senhor. Por que não muda essa situação? Por que esse padrão é repetido? Por que esse padrão não muda? Por que esse comportamento é tão estabelecido e enraizado? E quando eu fui para a psicologia, eu fui muito para entender e tentar ajudar, né, nessa área que eu acho linda, a área do aconselhamento pastoral. Então eu fui e encontrei na psicologia uma ferramenta, né, de Deus para ajudar a todos quantos estão aí e que precisam, né? Muitas vezes há uma questão que não se vence, uma questão do passado. Muitas vezes o Senhor perdoa o nosso passado, a gente não perdoa. E como tratar isso, e como cuidar disso. Então eu vejo na psicologia essa coisa de olhar e acreditar que ali ainda existe um ser, um humano, que pode trazer um novo propósito de vida para a sua existência. Amém. Isso eu acho que é uma das, quando eu digo que é inspiradora a sua coragem, eu acho que isso também é uma coisa que me inspira muito em você, porque acho que essa sua fala, quando eu saí, nós nos separamos aí por alguns anos, quando eu saí, que eu voltei, que eu tive essa notícia de que a senhora estava cursando psicologia, para isso te auxiliar no ministério pastoral, isso eu achei fenomenal. Eu falei, que mulher preocupada, de fato, com a obra do Senhor, né? Porque vencer todos os desafios exatamente que existem, né? Em cursar uma faculdade, e eu não digo só ali no que você vai aprender, mas nos desafios nossos próprios, de vida, enfim, de tudo, e superar tudo isso em prol de ajudar na obra do Senhor, de se preocupar, além de suas próprias realizações. Isso é incrível para mim e acredito que Deus, Ele tem recompensas ainda maiores para sua vida por conta dessa sua boa vontade, desse seu coração abençoador e dessa sua forma de conduzir o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Carol, o desafio foi muito grande. Só estendendo um pouquinho mais aí essa questão, foi um desafio porque eu encontrei desafios na faculdade e eu encontrei desafios na igreja também. Eu acho que a psicologia hoje ganhou um terreno muito grande, glória a Deus por isso, mas eu acho que ela ainda pode se expandir mais. Há muito preconceito em relação à psicologia. Eu ouvi de pessoas falar assim, olha, irmã, olha, pastora, toma cuidado. Quem vai para a psicologia geralmente desvia da fé. E eu, claro, entendi plenamente essa preocupação dessas pessoas em relação à minha vida, mas quando eu fui para a psicologia, eu já tinha uma vida estabelecida com Deus, eu já tinha uma identidade. Né? Eu, com os meus 40 anos, cheguei em uma sala basicamente
todos ali tinham idade para serem meus filhos, né? O desafio da avó na graduação, né? Da tia mais velha, enfim. Foi tudo muito desafiador, mas foi tudo muito compensador. Hoje eu digo que eu tenho outros olhos para muitas das situações que antes eu olhava e falava, gente, eu não estou entendendo por que essa minha irmã, esse meu irmão está passando por isso, está sofrendo isso. E hoje eu consigo ter outros olhos e compreender muito melhor a dor do outro. Dor não se mede, né? Dor se sente, cada um sente a sua, e no que eu puder ajudar, né, com o pastoral, com a psicologia, eu digo ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu fiz realmente para que isso fosse uma ferramenta nas tuas mãos e para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe, que continue aí nessa jornada, Amém. te dando toda a instrução e sabedoria necessária para o ingresso aí, e para tudo que a senhora planejar fazer. Amém. E para quem conhece você, a sua família mais de perto, sabe que vocês são empreendedores, construíram uma empresa que hoje é bem sucedida, mas que no começo parecia algo que talvez não fosse dar certo, né? Conta um pouco sobre o seu negócio, como enfrentar os desafios do mundo cristão. No começo, não era nem que parecia que não ia dar certo. O começo parecia uma loucura, né? Eu digo que o Márcio, né, nasceu no coração do Márcio o empreendedorismo. O Márcio muito pequeno, né? Ele conta aqui na igreja, ele conta entre amigos, e é muito engraçado. A mãe dele fazia chinelos e ele saía para vender esses chinelos. O Márcio, de criança, tem essa coisa de empreender. E eu fui no sonho dele, né? Fui no sonho dele e eu dizia muito para ele, eu falava assim, amor, eu estou com você em toda e qualquer situação. Porque quem nos vê hoje, Carol, fala, olha, uma mulher, um homem bem-sucedido. Hoje nós temos uma empresa de metalurgia bem-sucedida, referência, inclusive, no mercado. Mas nós não começamos assim. O início foi muito difícil, muito difícil. Em termos financeiros, em termos morais, porque financeiramente tudo muito difícil. Eu me lembro que o Márcio ali, empreendendo, tentando, alcançando, eu trabalhando em outros ramos para tentar ajudar ali com as contas, e foi tudo muito difícil na questão moral, você receber injúria, calúnia, difamação, então isso tudo mexia muito com a gente, mas o Márcio, ele é administrador nato. Ele nasceu para administrar, ele nasceu para empreender. E com a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, ele foi dando estratégias, ele foi trazendo pessoas. Eu me lembro que no começo nós orávamos muito, Senhor, abençoa essa máquina, Senhor, abençoa essa peça, Senhor, abençoa essa empresa. Até que um dia o Senhor disse, eu vou enviar pessoas. Por isso que eu digo, né? Pessoas ajudam pessoas. E nós começamos a orar por pessoas. Senhor, manda clientes, manda pessoas para nos ajudar. E o Senhor foi enviando, e a empresa foi crescendo. E eu costumo dizer, e eu falo sempre, a empresa desde o início, Carol, esteve em compliance, ou seja, dentro das regras, dentro da ética. Nós trabalhamos muito, e como nós fazemos isso como cristão? Trabalhando muito, honrando as organizações públicas, honrando a Deus, honrando os nossos funcionários, para que a glória de Deus seja manifesta naquilo que o Senhor só me deu por um momento, para que eu administrasse da melhor forma possível. A Bíblia diz que em certo momento os religiosos ali questionando Jesus sobre os impostos, né? E Jesus, ele foi muito claro. Ele disse, olha, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Então, assim, como cristão, eu tenho as minhas responsabilidades,
os meus compromissos, que eu preciso arcar com isso, eu tenho os meus funcionários, meus colaboradores, eu preciso honrar a cada um deles, e nós seguimos aí já para 17 anos com a empresa trabalhando muito desde sempre, crendo aí no cuidado de Deus e no poder de Deus, porque se você pegar a metalúrgica hoje, você diz, é um milagre. E milagre não se explica, milagre se vive. E nós temos vivendo aí 17 anos de milagre que o Senhor tem operado através da metalúrgica. E eu só tenho a louvar a Deus pela metalúrgica e pela vida do Márcio, que é um leão para trabalhar, que é um guerreiro, como eu falei, um empreendedor e um administrador nato. Eu falo para ele, nisso eu sou a sua auxiliar, eu estou aqui para o que você precisar, eu estou aqui, eu quero que você conte comigo. Sabe, Carol, a gente está falando, eu acho que o nosso maior público talvez seja feminino, e eu digo que os homens, eles não precisam de muito. Nós, mulheres, precisamos de muito. A gente conhece, né, quem somos nós, mas o homem, ele não precisa de muito. Ele precisa de alguém que esteja ao lado dele de forma íntegra, cumprindo ali com os propósitos de Deus, na direção de Deus. Se você e o teu companheiro estiver na direção de Deus, estiver temendo a Deus, esteja com o teu marido, seja no fracasso ou seja na vitória. Eu me lembro que muitas vezes o Márcio voltava para casa e ele dizia assim, mais um dia falido. E eu dizia para ele, amor, eu estou com você em qualquer situação. Então eu estive com ele nessa situação, no início, estou com ele agora, desfrutando daquilo que Deus tem nos abençoado. Não que hoje não tenhamos desafios, temos muitos, mas nós sabemos que o Senhor, Ele é Deus poderoso nas batalhas, Ele vai continuar nos dando vitória. Amém, amém. Eu amo ouvir sobre empreendedorismo e ouvir o pastor Márcio e a senhora falando da empresa e da história. Eu posso ouvir acho que 100 vezes, a 100 vezes eu fico, meu Deus, como Deus é grande, né? Ele é maravilhoso. Como quando a gente coloca confiança e as coisas nas mãos dele, crê que dele tudo pode acontecer, como as coisas se multiplicam e como a gente vive milagres, né? Como a senhora falou. E que bom que o pastor teve a senhora, que bom que o pastor teve ali o seu ombro, né, a sua sabedoria em todos os momentos, principalmente no começo, que foi tão desafiador, né? Sim. E que bom que ele tem agora para desfrutar de tudo que vocês estão vivendo, mais do que merecidamente, e que Deus continue abençoando, derramando graça e dando sabedoria ainda mais, né? Porque acredito que os problemas, são diários, né? São desafios diários, sim, né? A gente precisa entender que nós dependemos e precisamos do Senhor o tempo todo. Sim. Né? Assim, o começo é sempre muito difícil, nós temos hoje os nossos desafios. Eu me lembro, o Márcio foi para a máquina, operar máquina. Eu fui para a fábrica, limpar fábrica. Então, assim, hoje, né, é um tema um tanto quanto delicado, mas eu acho que é necessário falar. Hoje nós precisamos entender, Carol, que nós somos cristãos, onde estivermos. Então, como que eu vou alcançar prosperidade? Trabalhando muito. Trabalhando muito. Né? Infelizmente, as pessoas querem apenas que as janelas do céu se abram e bênçãos sem medida sejam derramadas. Elas serão mediante o seu trabalho, o seu esforço, a sua fidelidade, o seu honrar a Deus, o seu honrar as organizações públicas, o seu honrar os seus funcionários. Eu preciso honrar os meus funcionários, né? Muitos precisam honrar os seus empreendedores. Eu acho que isso é fundamental nós entendermos, porque senão a gente fica tudo esperando Deus fazer. Tem coisas que Deus faz. Tem outras que nós precisamos ir lá e colocar a mão na massa. Então, no dia que o Márcio precisou ir para a fábrica operar a máquina, ele foi. O dia que eu precisei limpar a fábrica, eu fui e limpei. O dia que nós precisamos ir para um fornecedor, a gente vai lá e vai no fornecedor.
Então, são coisas que você precisa muitas vezes entender. Sim. Que Deus vai lhe honrar no pouco, se você for fiel no pouco. E sobre o muito Ele vai te colocar, porque a palavra dele não volta vazia. Amém. E sem esquecer, acredito também, né, que quem somos nós em Cristo, né? Sim. Essa questão de honrar o nome dele e saber quem somos nós e sabermos que somos nossa identidade está nele, né? E Sim. honrar, acredito. E honrar também tudo isso. Amém. Você vê o empreendedorismo como uma ferramenta para a manifestação do reino de Deus? Com certeza. Eu acho que tudo que Deus lhe confia é para a manifestação do reino. Então, hoje, com a metalúrgica, precisa ser algo que manifeste a glória de Deus. Eu falo isso com muita propriedade. O Márcio, por exemplo, ele não deixa um gerente de banco ir embora sem ele contar a nossa história. De como começou, de como estamos. E ele sempre rende ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. Ele conta o testemunho dele e nós declaramos a Cristo naquele lugar, nós oramos naquele lugar, nós pedimos a Deus pelos nossos colaboradores naquele lugar. Muitos dos nossos colaboradores, a gente às vezes tem conhecimento de alguma questão particular, nós trazemos isso em oração. Então, sim, eu acho que tudo que você tem, acho que se você tiver uma empresa, uma metalúrgica, se você tiver uma multinacional, ou se você tiver ali uma garrafa térmica e um bolo, porque os empreendedores, eles começam de todas as formas, né? Eu acho que com o que Deus te colocar na mão, isso é para a manifestação da glória dele. Porque senão não faz sentido, cara. Não faz sentido. Para nós, como cristãs, não faz sentido. Isso tudo um dia vai acabar. Isso tudo um dia vai passar. O que vai ficar é a glória de Deus. Amém. Amém. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre conselhos. Quais hábitos ou rotinas espirituais você acredita que ajudam a fortalecer o nosso relacionamento e reforçar ainda mais a nossa identidade em Cristo? Conhecer a Deus, Carol. Buscá-lo de todo o coração. A Bíblia diz, buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando eu digo assim, conhecer a Deus, como isso se dá? Então, se dá através da leitura bíblica, onde você vai ser direcionada, onde você vai ser ensinada. Eu diria que pela comunhão com a igreja, é importantíssimo isso, onde a nossa fé ela é edificada. Quantas vezes eu, experiente, achando que tinha experiência, achando que já tem uma caminhada com Cristo, e muitas vezes a gente chega na igreja, é uma criança, é uma irmã, é um irmão que ministra ao nosso coração e nós somos edificados. Então é ler a sua Bíblia, a comunhão é extremamente necessária e tudo isso regado de muita oração, sabendo que nós dependemos do Senhor para tudo, né? Tudo é dele, é por ele e por meio dele. Então nós precisamos ter esse desejo. A Bíblia diz que o povo sofria porque não conhecia a Deus. Então o profeta lhe diz, olha, prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu conheço o Senhor todos os dias da minha vida. Há 30 anos eu tenho conhecido esse Deus que é maravilhoso, que tem o seu poder, que tem as suas maravilhas, que tem a sua misericórdia, que tem o seu amor, que tem a sua justiça. E cada dia ele se revela em muitas coisas. Então nós precisamos sim ter essa preocupação em conhecer a Deus. Nunca vai chegar aquela hora de falar, olha, eu já conheço tudo de Deus, Carol, para mim já deu. Olha, eu peguei o meu diploma, estou formada aqui no cristianismo. Não, o Senhor, ele é surpreendente. Eu diria que Deus, ele é surpreendente, ele sempre me surpreende. Então, conhecê-lo é um desafio diário para mim.
Amém. E a gente precisa, né? A gente precisa desse relacionamento, é fundamental, né? Sim. É fundamental quando a gente está feliz, é fundamental quando a gente está triste, é fundamental quando a gente precisa resolver alguma coisa. Acredito tenho certeza que é Ele quem nos direciona e é o relacionamento com Ele que nos dá tudo, né? O que a gente precisa. Relacionamento com Ele é tudo para nós. As pessoas muitas vezes falam assim, mas como? Como eu me relaciono com Deus? E é isso, quando você se relaciona com alguém, você passa a conhecer esse alguém. Eu tenho certeza que hoje você conhece o Léo muito mais do que quando você iniciou o namoro, o casamento, né? Tem casais, né? Você talvez já esteja aí amadurecendo essa habilidade, mas tem casais que ao se olhar já sabe. Então, eu e o Márcio, muitas vezes, ele ministrando, ele querendo alguma coisa, numa festa, em qualquer ambiente, ele me olha e eu já sei o que ele quer. Quando você tem intimidade, é isso. Então, quando você se aproxima de Deus, você quer a relação com Ele, você tem intimidade com esse Deus, você vai aprendendo o que Ele quer de você. Então, é isso, é intimidade com Deus. E isso vai se dar, óbvio. Como que você conhece a Deus? Deus, Ele não vai chegar na Carol e falar, prazer, Carol, eu sou Deus. Ele vai se apresentar diante da sua palavra. Então, ler a Bíblia. É fácil, é simples. As pessoas complicam muito o Evangelho, mas o Evangelho é simples. Jesus, ele foi simples, em toda a simplicidade de Cristo, ele fez maravilhas. Então é simples. Quer conhecer a Deus? Lê a sua Bíblia. Quer conhecer a Deus? Venha para a igreja. Quer conhecer a Deus? Fale com Ele. Ele vai falar com você também, Ele vai falar ao seu coração, Ele vai lhe direcionar. E a sua vida vai sendo moldada, a sua identidade vai sendo firmada. E cada vez mais você vai se tornando aquele pequeno Cristo, um cristão. Amém, amém. Agora vamos fazer um bate-bola aqui. Respostas bem rapidinhas. Um sentimento. Amor. Um versículo que marcou a sua vida. Salmo 27. Ainda que minha mãe e meu pai me desampararem, o Senhor me acolherá. Faz todo sentido, né? Principalmente no início da minha conversão. Sim. Um louvor. Aclame ao Senhor diante do trono. Amém. Em sua vida, Deus é? Deus é meu refúgio, é a minha fortaleza, Ele é socorro bem presente. Amém. O que uma mulher cristã não pode deixar de ser? Temente, Carol. Acho que o temor em tudo o que você faz. O temor é o princípio da sabedoria. Muitas vezes buscamos tanta sabedoria, mas falta o temor. E se faltar temor, vai faltar sabedoria. Então, seja temente a Deus. Quando olhar para o seu marido, quando olhar para o seu filho, quando olhar na sua empresa, quando olhar para qualquer situação, tema a Deus. Amém. E para encerrar aí, eu gostaria que a senhora dissesse uma palavra para deixar aí para as mulheres que estão tentando equilibrar aí esse funções aí que tem as mulheres hoje em dia. E para equilibrar aí fé, família, trabalho e identidade em Cristo. Um conselho, só um. Carol, você não precisa ser perfeita. Eu acho que se muitas mulheres entendessem isso, o fardo já seria muito mais leve. Hoje nós estamos em uma sociedade que você tem que ser uma mulher maravilha. Então você tem que ser uma boa mãe, você tem que acompanhar o seu filho na escola, você tem que ser uma esposa sábia, você tem que edificar o seu lar, você tem que cuidar dele, você tem que deixar tudo em ordem, você tem que dar conta do seu trabalho, você tem que ser fitness, você tem que comer bem, você tem que se exercitar, você tem que. E isso está adoecendo muitas mulheres. Muitas mulheres. É óbvio, você pode buscar ser melhor em tudo o que você fizer. Mas
essa questão da perfeição hoje muito buscada, eu acho que tem sobrecarregado muitas mulheres. Então você não precisa ser perfeita para Deus amar você da forma que você é. Deus, Ele te olha como filha amada, como filha que Ele projetou por um propósito. E quando você entende esse amor, eu tenho falado muito sobre amor, sabe, Carol? Porque é o que a gente vê muito hoje em dia faltando. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriariam, né? Nos últimos tempos aí, né? Esse amor se esfriaria. E é interessante que você liga a sua TV, você liga o seu computador, todos os veículos de comunicação, é esse amor que vem se esfriando. Mas quando eu entendo que o amor de Deus é incondicional, não depende do que eu faço, não depende no que eu trabalho, não depende dos likes que eu vou ter, não depende da aprovação de uma outra pessoa. Quando eu entendo que o amor de Deus ele é incondicional, aí a coisa fica mais leve. Aí quando você entende isso, você cuidar da sua casa, você cuidar do seu trabalho, você cuidar do seu empreendimento, dos seus filhos, da sua igreja, isso vai tornar algo mais prazeroso. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres fazendo tudo isso, mas não se encontra prazer em quase nada. Mulheres sobrecarregadas, mulheres adoecidas fisicamente, emocionalmente. E eu vou dizer para você que, infelizmente, muitas até espiritualmente doentes, porque está numa busca impossível. Não conseguimos ser perfeitos em tudo. Então, essa é a palavra que fica. Você não precisa ser perfeita para entender que há um Deus que te ama, que há um Deus que cuida de você, que há um Deus que olha para a sua fragilidade e não vai dizer assim, haha, peguei você na sua fraqueza. Deus ele não é assim. Deus ele vai olhar para a nossa fraqueza e falar assim, filho, vem cá. Eu vou te colocar no colo agora. E nessa sua fragilidade, eu vou te fazer forte. Eu vou te fazer uma mulher que vai dar, sim, conta de tudo que eu tenho colocado nas tuas mãos. E você vai conseguir isso com louvor. Porque não é sobre você, é sobre mim, é sobre Deus, é sobre a perfeição de Deus, é sobre o controle de Deus. Amém. Fica tudo mais leve até, né? Sim. Você falando, vai ficando tudo até mais leve quando a gente deposita tudo isso em Deus, nele, né? Porque na blogueira que a gente vê ali, de repente, na nossa rede social, na pessoa que a gente se inspira, que a gente não deveria se inspirar. Então, quando a gente entrega tudo a Deus e, Senhor, eu tenho isso tudo para fazer, me ajude. A gente fala muito hoje sobre influenciadores, né? E aí a gente vai para as redes, é uma loucura. Né? A gente tem as pessoas a qual a gente tem uma certa referência, enfim. Mas fica uma pergunta. Quem é que realmente está te influenciando como uma mulher cristã que nós decidimos ser? Então, pergunta para mim, quem realmente me influencia? E a resposta ela é muito objetiva. Jesus precisa me influenciar. Eu preciso olhar para Ele e ter essa influência, essa identidade estabelecida. E como eu disse no início, quando eu entendo, né, isso, o mundo ele perde o valor naquilo que ele diz que eu sou, ou que eu deixo de ser, porque eu sei quem eu sou em Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação, pela sua palavra abençoadora, pelos desafios que você venceu de estar aqui. Eu sei que não é fácil estar diante das câmeras, mas você fez isso com maestria mais uma vez. Obrigada. Deus te abençoe e continue derramando graça sobre a sua vida, da sua família, sobre o seu ministério. Você é uma bênção na minha vida, na vida dessa igreja. E eu sou muito grata por sua vida, viu? Muito obrigada e que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Os desafios são nossos. Mas assim, juntas é sempre mais fácil. Eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe vocês. Deus abençoe toda a equipe, né, que está aqui empenhada.
As câmeras só mostram a gente aqui, né? Mas tem toda uma equipe empenhada nisso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e peço ao Senhor que use poderosamente a vida de vocês para levar o Evangelho onde for necessário. Amém. Deus abençoe. Uma lembrança deste encontro para a senhora. Olha, que lindo. Nossa, gente, em que agradecimento lindo. aí pela sua participação. Muito personalizado, olha só. Elas debaixo da graça, podcast Maria Luna. Ai, que lindo. Deus abençoe, Carol. Muito obrigada. Amém, eu que agradeço. Obrigada. Eu gostaria de pedir agora para que a senhora fizesse uma oração para todas as mulheres que vão nos assistir, que estão nos vendo, e para que Deus as ajude, para que Deus as direcione, e para que Deus, né, as ajude nessa questão desse equilíbrio que a gente falou, nessa questão da identidade, da salvação, em todas essas questões aí que a gente abordou nessa nossa conversa hoje. Então vamos orar. Senhor amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, humildemente nos colocamos na Tua presença e o fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, estamos aqui nesse podcast, nessa conversa, e sabemos que o Senhor se fez presente, porque o Senhor é o Deus de nossas vidas. Agora, Pai, eu tenho algo em especial nesta noite a lhe pedir. Visita, Senhor, cada uma dessas mulheres que neste momento estão acessíveis a este conteúdo. Meu Deus, que haja a presença do Senhor. Visita, Senhor, cada mulher, cada pessoa, cada homem, cada criança, cada ancião, cada um, Senhor, que tem chegado à nossa voz e venha fazer aquilo, meu Deus, que nós não conseguimos fazer. Meu Deus, a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence. Um dia, Senhor, eu cheguei em Tua casa, destruída, com a vida, meu Pai, arruinada, sentindo, meu Deus, que o chão havia saído dos meus pés, e eu pude me deparar com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bondade. Meu Deus, em nome de Jesus, que neste momento desta oração, aqueles que estão nos ouvindo possa também ter essa experiência com o Senhor, de se deparar com este amor, meu Pai, que independe do que fazemos, que independe de condições, mas que antes é um amor incondicional. Ó Espírito Santo, visita com o Teu poder, visita com a Tua presença, faz ela sentir o toque do Teu Espírito, faz ela sentir o que ela jamais sentiu em toda a sua vida, que é, Senhor, a boa companhia da Tua presença, aquela, meu Deus, que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Venha nos fortalecer na fé, venha, meu Deus, firmar cada vez mais a nossa identidade no Senhor, para que tenhamos os nossos princípios bem estabelecidos e vividos em todos os âmbitos de nossa vida. Meu Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor, meu Deus, venha ser o centro da vida desta pessoa. Que o Senhor, meu Deus, venha curar neste momento. Mulheres, meu Deus, tão sobrecarregadas, mulheres que são cobradas por todos os lados. Ó Espírito Santo, venha ao encontro dela, seja o refúgio, seja a fortaleza, seja o socorro bem presente nesse momento de angústia, e que os olhos dela se abram para ver
ao Senhor e a tua gloriosa manifestação. Deus, eu te rendo graças pela vida da Carol nesta tarde, que conduziu este trabalho. Meu Deus, eu te peço pela vida daqueles que se empenharam para que este trabalho acontecesse. Abençoa-lhes muitíssimo e que tudo aqui realizado seja uma ferramenta para a evangelização, para ganhar almas ao Senhor e para que o teu nome seja conhecido em toda a terra. Nós oramos a ti e bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ao ouvirmos esse testemunho, podemos ter a nossa esperança renovada em Jesus. Hoje, a família da pastora Maria Luna serve ao Senhor e isso nos alegra. E terminamos aqui mais um episódio do nosso podcast Elas Debaixo da Graça. E que bom que você pôde ficar com a gente até aqui. Desejo a todos uma excelente noite. Deus os abençoe e até o próximo episódio.